E aí tem aquela conclusão final de Kardec, que é bem breve, né? Falando sobre caridade, não é isso? Esse tema importantíssimo dentro do Espiritismo. Então, assim, esse último item, né? Só comentando, assim, acabei de chegar, então vou comentar, fazer um comentário rápido. Ele está falando que não mais o egoísmo, orgulho. Isso, se levanta um pouquinho aí pra gente, por favor, 60. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua, com a caridade estão em paz. Bom, fazer um comentário rápido, né? Aí ele comenta em seguida algo muito importante, né? Somente tendo por base de suas instituições a caridade, podem ter assegurado sua felicidade neste mundo. Então, é o que a gente comenta algumas vezes, né? Às vezes nós esperamos milagres de fórmulas sociais, fórmulas políticas que vão resolver o problema do ser humano, problema da harmonia, da boa convivência entre todos os homens, né? Mas, como costuma se dizer por aí, não se institui a caridade no coração dos homens por um decreto, por uma canetada de um presidente ou por uma reforma política, né? O ser humano, ele não tem saída se não for pela caridade, cada um praticando a caridade espontaneamente, não obrigado por um governo ou algo do tipo, né? Então, o Espiritismo vai deixar isso muito claro, que a humanidade vai ter alguma tranquilidade, vai conviver em harmonia quando cada homem praticar a caridade de forma mais abrangente, né? Agora, o Espiritismo, ele, como a gente costuma comentar, né? Ele não vem falar uma novidade completa sobre a questão da caridade, até porque esse é um tema já bastante antigo na filosofia, em todas as religiões. Mas o que a gente costuma dizer sobre o Espiritismo é que ele dá um bom argumento para que a pessoa de fato pratique a caridade, né? Então, assim, o ser humano ele sabe mais ou menos como ele deve agir, que ele não deve fazer mal aos outros, que eles têm sentimentos ruins que ele cultiva, que atrapalham a vida dele. Agora, qual é a razão para o homem de fato praticar a caridade, né? Qual é o estímulo que ele tem? Se você tem dúvida sobre a vida futura, se você não sabe se de fato você é uma alma, ou se vai morrer e vai acabar tudo. Então, pelo motivo de que o Espiritismo vem acabar com a dúvida e resolver de uma vez por todas a questão da imortalidade da alma, é que os homens ganham um motivo mais forte para poder praticar a caridade, para se convencerem de uma vez por todas que devem aplicar sua vontade na prática da caridade. Então, eu acho que, fazendo um comentário inicial, pegando aí do meio do caminho, né, essa seria uma contribuição bastante importante do Espiritismo para o tema da caridade, né, e da boa convivência entre os povos. Querem comentar alguma coisa? Continuar lendo? Como é que a gente está? Isso aí, a gente já tinha feito alguns comentários, mas a tua abordagem ajudou a complementar os nossos comentários, né? E a gente vê que vai ficar muito claro quando Kardec e os espíritos vão estudar a questão do egoísmo, né? Que é o grande causador de todos os vícios, todos os males, que eu focando toda a humanidade, focando toda a energia, atenção e esforço para combater esse vício, ainda assim é algo trabalhoso e difícil, porque ele está muito incrustado no espírito imperfeito. Imagina a gente não dando atenção e não se detendo, não focando, não priorizando o estudo e a solução disso.
Se priorizando ainda é um processo trabalhoso, difícil, que demanda tempo, esforço, atenção, raciocínio, teorias, ajuda dos espíritos através da teoria espírita e também das evocações, se concentrando todo o nosso arsenal para derrotar esse inimigo, que é o egoísmo, é uma coisa difícil. Imagina a gente seguindo a vida normalmente, deixando essa erva daninha crescer por conta própria. Então, esse é um grande problema. A gente vai perceber que o esforço e a concentração do ser humano para atacar o egoísmo, entender, estudar ele, para se melhorar moralmente, a sociedade em geral, ela não está preocupada com isso. Ela não está preocupada com isso. As discussões morais, elas foram abandonadas, foi se criada uma ideia de que a moral é uma coisa relativa, tem a ver muito com o contexto e a época, a cultura, tem a ver com questão social. Então, se relativizou isso, se diminuiu a importância disso. Então, imagina se esse discurso alimentou ainda mais o egoísmo na nossa sociedade. As religiões que tratam da moral e da vida futura, isso desde a época do Cristo, foram dando cada vez menos importância para isso, porque, como eu falei antes, houve muito mais uma preocupação com questões de ritual e práticas exteriores. Então, a religião se tornou um local onde as pessoas pouco usam para refletir e atacar também as questões morais. Mesmo nas religiões que tratam dos ensinamentos do Cristo. O próprio Espiritismo, que tem uma força, uma teoria e uma prática inédita e espetacular para atacar o problema do egoísmo, para tratar do problema do progresso moral, para usar a prática das evocações para conversar com os espíritos imperfeitos e também para aprender com os espíritos superiores. Se concentrou mais em refletir e se preocupar com descrições do mundo espiritual. A gente viu no século XX as pessoas estão mais preocupadas em discutir hospital no mundo espiritual, casa no mundo espiritual, umbral no mundo espiritual. Então as pessoas se preocuparam mais no meio espírita em estudar e ler sobre isso. Então também foi deixado de lado essa força moralizadora, esse poder moralizador aí, que inclusive o nosso amigo Lauro está trazendo. Então, a sociedade como um todo, ela foi abandonando diversas questões de moral e se preocupando mais. Hoje as pessoas querem uma solução através de um comprimido, de um remédio, ou de alguma... As pessoas esperam a solução de alguma proposta política. Então, vejam, a gente está muito longe de atacar o verdadeiro inimigo, que é o problema do egoísmo. Esse é um grande problema. A própria teoria espírita, que é uma teoria muito forte para atacar o egoísmo, a gente que conhece aí o movimento espírita de perto, o movimento espírita não estuda o egoísmo, como Kardec propõe na questão 917 do Livro dos Espíritos. As casas espíritas passaram a se preocupar com outra coisa que não tratar do estudo da prática da mediunidade para as questões morais. Então, a casa espírita ela muito mais imitou as igrejas do que tratou de praticar o espiritismo na sua forma mais completa. Então, a gente vai na casa espírita, a gente ajuda com roupa, com comida, que são coisas boas, mas que não vão solucionar o problema. As nossas palestras são muito parecidas com os sermões das igrejas, que também são, por mais belas e corretas que sejam, não vão dar conta. Eu preciso de um estudo mais profundo e